humano não consegue lidar com algumas decepções da vida, com alguns insultos da vida não propositados, com algumas reclamações da vida não propositadas, e que a situação vai nos colocando. E Paulo, ele também chega a essa... Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Hoje é segunda-feira, 19h30, invadimos a vossa casa para levar uma mensagem muito especial da parte de Deus. Meu nome é Gil Denzida e estou aqui para poder levar esta mensagem para almas que precisam ser transformadas, almas que precisam ser impactadas, e para ti que aí precisa ser restaurada esta angústia, esta dor, este medo que hoje, por causa do amor de Cristo, vai lançar fora todo o medo e toda a ansiedade. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por este dia maravilhoso. Obrigado, Papai do céu, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado pela tua bondade, Papai da glória. A tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Pai, reunimos-nos, Papai da glória, como todas as segundas-feiras, Papai, para poder ouvir a tua instrução. Pai, tu sabes por que tu escolheste essa segunda-feira, para que na verdade assis o ministério no qual o Senhor escolheu da palavra para levar uma mensagem para teu povo. Almas precisam ser transformadas, almas precisam ser curadas, almas precisam ser restauradas, Senhor. Aonde o medo prevalece, com amor vai lançar fora. Aonde o pecado abundou, o superabundou a tua graça, Senhor. Espírito Santo, sem ti nada podemos fazer, nada. O poder é teu, a graça é teu, o favor é teu, o amor é teu. Tudo quanto fazemos, Papai da glória, pertencemos a ti. Mesmo o pregador pertence a ti. Importa que eu diminua e tu cresças, Senhor. Papai, queremos que o Senhor vá na casa da pessoa que neste momento, Papai, tira um tempinho para ouvir a tua mensagem. Nos empresta, Senhor, um pouquinho dos teus pensamentos nesta hora, para podermos entender os teus desígnios. Sabemos que o Senhor não se deixa conhecer e nem escarnecer, mas revela os teus planos para os teus filhos nesta noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Rei, pelo que tu vais fazer durante esta semana. Abençoe-nos. Tudo aquilo que a gente for a tocar prospere. E todos os desejos do nosso coração, no teu tempo, o Senhor possa realizar. Oramos com tanta fé e certeza, Papai da glória, Deus para todos sempre. Amém. Uma coisa que eu notei muito importante é que o manual de instrução é mais atualizado que o jornal do dia seguinte. E algo também que eu notei é que as orações de domingo não têm mais peso que as decisões de segunda-feira. E eu quero começar desta forma a dizer que Deus é contigo e muita coisa nesta semana vai acontecer. As tuas decisões hoje eu entendo porque que Deus preferiu que nós lançássemos os cultos, fizéssemos os cultos nas segundas-feiras e não nos domingos. No domingo é dia sim de ir à casa do Senhor. Mas o que muda a tua vida são as tuas decisões. E as decisões só vêm pela segunda-feira, pela manhã. E é nesta manhã e esta noite de domingo, na manhã que você acorda e na noite de segunda-feira, que nós nos conectamos a si para levar esta mensagem. E hoje eu quero falar sobre as referências que você tem. Qual é a tua referência? Sabe, durante o meu percurso, tanto ministerial como também pessoa, tive várias referências. A primeira referência que eu tive surgiu de casa, de um tio meu, que ele ansiava alguns planos para com nós, sobrinhos, e nós também apreciávamos o estilo de vida que ele tinha. E muitas das vezes nós criávamos, desenvolvíamos aptidões e certa cultura, porque aprendíamos dele, aprendíamos do que ele fazia.
E eu me recordo que durante a minha formação, para quem me conhece, eu era muito bom em ciências. E meu sonho era ser médico. Vê se pode. Graças a Deus, não sei o que eu faria numa cirurgia. Mas, por causa desta referência, o meu destino mudou. E ele me trouxe um conselho que, Gildan, olha, não, és coisa de medicina, eu sei que tu és bom em ciência, dispensaste, 10ª classe, não sei o que. Era bom que tu fizesses, então, um curso que o mercado está mais à procura. Aí eu segui o conselho dele porque ele era a minha referência humana. Era a pessoa que estava ali viva e que podia me ajudar a me enquadrar e a me ajudar a tomar as melhores decisões. E olha que eu imitava um pouco de tudo que ele fazia. Mesmo os carros que ele conduzia, eu já imitava que um dia eu quero ter um carro assim, eu quero falar como ele fala, eu quero me comportar e agir como ele faz. Mas por causa da conjuntura humana, por causa das circunstâncias, por causa das decisões, por causa das referências que nós como pessoa vamos nos pondo à medida que a gente vai crescendo nesta terra. E aquela referência humana de casa foi perdendo peso porque fui conhecendo outras referências externas. Porque cada vez que eu ia crescendo, ia me expondo e apreciando as coisas da vida. E a referência que estava num certo nível para mim, que eu devia sair, se calhar, da minha adolescência para jovem, aquela referência humana de casa já não enquadrava naquilo que eu fazia. Mas há uma referência que eu quero lhe aconselhar que a partir de hoje, nesta segunda-feira, eu sei que você tem como referência seu mentor, eu sei que você tem como referência os teus pais, eu sei que você tem referência como teu amigo, teus padrinhos, não há nenhum problema com isso. O problema, aí está, é que se eles falharem contigo, você logo desvaloriza, você descarta tudo aquilo que eles vão fazer e vão lhe aconselhar. Mas isso é típico do ser humano, isso é uma coisa natural, porque às vezes o ser humano não consegue lidar com algumas decepções da vida, com alguns insultos da vida não propositados, com algumas reclamações da vida não propositadas e que a situação vai nos colocando. E Paulo, ele também chega a essa conclusão, que nós precisamos de referências. Paulo passou por várias situações na sua vida. Paulo teve mais resultados que os 12 discípulos. E ele entende que o ser humano precisa de referência. Ele precisa de alguém para imitar, para fazer as coisas como ele faz, para que na verdade ele também chegue a um destino. E destino esse com resultado. Todos nós aqui estamos à procura de resultados. Mas sem uma referência, e principalmente referências humanas, fica difícil caminharmos nesta terra. Graças a Deus eu fui exposto e tive que pagar o preço para estar exposto ou encontrar essas referências humanas. E Paulo diz logo aqui em 1 de Coríntios, seja imitador, vamos ler. Sede imitadores como eu sou de Cristo. Então se você procura uma referência, a primeira referência que eu quero lhe ensinar é o próprio Cristo. Cristo é exemplo em pessoa em todas as áreas. Cristo é amor, Cristo é mansidão, Cristo é longanimidade. Cristo é paz, Cristo é caminho e a vida eterna. O próprio Cristo, você nota que ele, quando veio à terra, ele só se expôs ao seu ministério aos 30 anos. Mas você pode encontrar uma referência que, não, Deus falou comigo, pediu-me para abrir um ministério, ou porque eu tenho um chamado, ou eu tenho um dom, uma habilidade, então eu vou começar a me expor. Não. Você tem como Cristo a sua referência. Tem uma habilidade, tem um dom, Deus chamou para um ministério, para uma missão. Senta e aprenda. Amadureça naquilo que Deus lhe confiou. E qual é essa melhor referência que tu tens, Gildan? É o próprio Jesus. Ele treinou, estudou, obedeceu os seus pais. Não envergonhou o nome do seu Pai Criador. E no momento certo,
ele começou a manifestar o seu propósito. É uma boa referência. Ele poderia muito bem ter aos 10 anos, aos 12 anos, começar a manifestar o seu propósito de vida. Quer libertar o seu povo do pecado. Quer salvá-los na cruz do Carvalho. Mas mesmo assim, ele foi paciente, aprendendo, orando, se consagrando, estudando, indo a ambientes dos gentios para ensiná-los, para aprender como é que eles falavam, o que eles entendiam a respeito do seu pai. E Paulo entendeu que a melhor referência a se imitar era o próprio Cristo. Então, você se quer imitar alguém, imite o próprio Cristo. Eu repito, eu não tenho problemas com referências humanas. Elas são muito boas, mas para um certo nível, para um certo estágio de vida que você vai se encontrar. Mas há uma referência imutável, incomparável, incontestável, indiscutível. Esse é o próprio Cristo. E o Paulo diz, sede imitadores, como eu, ele próprio Paulo, imitou a Cristo. Então, a primeira referência que você deve começar a imitar a partir de hoje, através do manual de instrução, oração, jejum, é o próprio Cristo. O Cristo ensinou a perdoar, ensinou no lugar de você apedrejar, salvar. Ele ensinou no meio da tribulação, você descansar, tendo paz, quando ele estava sobre as águas, sobre o barco. Quando Malcolm cortou a orelha de um dos sacerdotes, ele mesmo voltou a repor e ensinou ao próprio Pedro que não era da espada que devia se brincar, mas sim de outras formas. Cristo era a referência em pessoa. E próprio Paulo, agora vamos lá na segunda referência. A referência humana, eu gosto porque tu precisas dela, porque ela dá resultados. Ou seja, Paulo é a única pessoa que deu mais resultados do que os 12. Então, tenho Cristo como referência e também devo ter uma referência humana. E o próprio Paulo, humano, tinha referência como Cristo. Ele tinha referência como Cristo. E ele diz, em Filipenses 3, 17. Caros, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Como ele lá em Coríntios, quando ele falava que ele era também imitador de Cristo. Ele diz aqui, caros, sede meus imitadores e prestai atenção no que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Paulo é a certeza humana, apesar das circunstâncias de vida que ele passou. Ele também é uma referência boa a seguir, porque ele terminou bem. Paulo terminou bem. Então, você quer uma segunda referência? Tenha referências de pessoas que têm resultados, aqueles os quais que também você precisa. Repito, tenha referências de pessoas que têm resultados, nos quais também você alcança ou almeja. Você precisa ter referências dos resultados que você encontrará numa pessoa, para que você possa atraí-los. Referências humanas nunca foram problema. Ou seja, são um problema sim quando você não consegue lidar com a sua inteligência emocional. Todo ser humano é suscetível a erro, todo ser humano comete erros, todo ser humano corrige os seus caminhos. E você vai precisar dessas referências para poder endireitar seu caminho. Porque é a referência humana que você tem para encontrar Cristo na pessoa. E você encontrava Cristo em Paulo por causa do seu comportamento, por causa do seu padrão de viver. Referências humanas são boas, mas você identifica através dos resultados pelo qual você almeja. A referência em Cristo é a perfeita, agradável e fiel. Ela é imutável. Ele vive e ele vive para sempre. Tenha uma boa referência. Eu desejo paz e prosperidade e lhe vejo numa próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!